Então, assim, nunca foi fácil. Sempre foi uma luta, sempre brigando por oportunidade, respeitando sempre quem trabalhava comigo, sempre respeitando os clientes. Então, assim, sempre foi um ambiente de muita luta e muito respeito. Sim. Mas já pensei em desistir várias vezes, vou te confesso para você. Não, Ah, sim. não foi fácil. Pensei que nunca consegui, assim, chegar a um sonho, ao sucesso, vamos dizer assim. Sim. Hoje eu trabalho com algo que realmente eu gosto. Hoje o trabalho para mim não é uma obrigação, é um prazer. Pô, olá a todos, sejam bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado Podcast, agora na terceira temporada. Muito feliz de você estar com a gente, acompanhando, e você já sabe, aqui tem sempre grandes personagens trazendo grandes histórias. E hoje temos um super convidado de uma área que a gente não falou nada até agora. Então tem muita informação para você acompanhar e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas antes de eu apresentar esse super convidado, eu vou fazer algumas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. E tem muita gente nova já nessa terceira temporada. Um abraço para o Pedro Assis, da PG Lock, o Fabiano e o Léo, da Oliveira Reparos, o Caio e o Vinícius, da Transtec, o Igor, da Gold Container, Bruno, da CSS, e também o pessoal da Ecolog. Nós temos também os nossos apoiadores, que é o Rafael Lima, ó, da SOC, Marcelo Pousada Bastos, da Videira Engenharia, Luizinho e Elienay, da eProfessional, um abraço para o doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, e para o pessoal dos postos Portal de Santos. Mas vamos lá. Como eu falei, o nosso convidado hoje traz algo diferente. Está dentro da logística, mas é algo diferente e bem curioso. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante as informações que ele vai passar. Seja muito bem-vindo a bordo, Ivo Alves, ele que é empresário da A3 Logística e especialista em Flex Tank. Boa noite, Emerson. Obrigado pelo Boa convite. É um noite. prazer estar aqui com vocês. Acompanho um pouquinho. E agora, para mim, é uma honra poder contar minha história, toda a minha trajetória, incentivar pessoas que estão começando na área do porto, acha que é difícil. E a minha história, começa lá embaixo, no princípio do início, onde ninguém esperava que nada fosse acontecer e para chegar até aqui foi uma trajetória muito longa, muito extensa, de muita luta e muita conquista. E eu quero dividir isso com você e com nossos amigos em casa também. Pô, muito bom. E sempre foi dentro do porto? Sempre dentro do porto. Caramba, quanto tempo tem já? 23 anos mais ou menos. 23 anos, um pouquinho mais. 23 é um pouquinho mais. E como foi? Conta pra gente então, como tudo começou. Bom, vamos começar pelo Ivo. Aham. E depois, durante um tempo, eu criei o Alves, né? Mas tudo começou com o Ivo. Eu vim de uma criação muito humilde. Morei na área de periferia de São Vicente. Filho de militar. Então, pra mim, nunca foi muito fácil. Sempre foi uma doutrina ali. Mas sempre uma pressão de que poderia fazer algo, mas não algo tão grande do que eu imaginei. Mas muito limitado ali. Sim. E aí eu estudei numa escola municipal em São Vicente. Aonde? Que lugar de São Vicente? No República de Portugal, no Parque Bitaru. Pô, legal. E nessa época eu só estudava lá filho de militar ou filho de bombeiro. E eu acabei entrando por indicação de um bombeiro lá. E aí passei 8 anos lá, estudando. Depois fui pro Martim Afonso. E aí, nesse meio tempo, alistamento militar, quartel. Saí do quartel meio período sem saber o que fazer. Falei, pô, preciso trabalhar em algum lugar. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa transportadora, chamada Lubiane. Lubiane. Sim. E aí comecei a Lubiane como ajudante. Eu era faxineiro, na verdade. Caramba. E aí fiquei como faxineiro, assim, de lá eles tinham uma regra muito simples. Ou era pessoal que vinha de Alagoas, de outros estados, Nordeste, Bahia. Dificilmente contratava alguém para ser ajudante faxineiro da litoral. Porque a mão de obra era muito escassa. Muitos não ficavam, não passavam ali pelo teste, que era uma regra deles interna. Você vai passando por vários setores na empresa e assim como você vai sendo bem sucedido, você vai sendo promovido. Ou seja, dava oportunidade para você Sim. lá dentro. Que legal. Lá eu fui promovido 7 vezes.
Caramba! para mim uma escola, assim. Eu conheci desde o pátio até a parte comercial, eu passei pela empresa. Então foi pátio, posto de abastecimento, operador de pilhadeira, conferente, aí foi escritório, expedição, tráfego, a gente chamava de curador de tráfego de motoristas, né? Sim. E aí depois passei para a área de faturamento, e aí até cheguei numa área comercial, fiquei brincando um pouco na área comercial ali. Caramba, até comercial, cara. Até comercial. E quanto tempo durou isso tudo? Pela Lubiane foram 8 anos. Depois a Caramba. Júlio Simões acabou fazendo a incorporação, Sim, comprou a Lubiane. E aí eu fiquei na Júlio Simões mais 1 ano e pouco. sim. E aí eu fui respirar novos ares, outras oportunidades, outras experiências. Mas depois de fazer tudo isso lá na Lubiane, quando você foi para outra empresa, qual área você seguiu? O Porto de novo, não É. teve para onde correr. É. E aí eu fui para supervisor de transporte. Ah, legal. Supervisor de transporte. E aí eu passei pela Sigma, fiquei lá um período, passei pela Mariel. E aí pela Mariel eu entrei como assistente administrativo, fiquei uma parte na parte documental, depois fui trabalhar na área portuária. A gente fazia uma operação na Ecoporto. Tá. E aí fiquei um tempo lá, fiz um bom trabalho, teve algumas ocorrências com funcionário lá de mercadoria, acabei pegando uma situação, trouxe para a empresa, com isso acabei ganhando uma promoção e acabei virando supervisor de transporte novamente lá. Pô, legal. Então assim, nunca foi fácil, sempre foi uma luta, sempre brigando por oportunidade, respeitando sempre quem trabalhava comigo, sempre respeitando os clientes. Então assim, sempre foi um ambiente de muita luta e muito respeito. Sim. Mas já pensei em desistir várias vezes, vou te confesso para você. Não, Ah, sim. não foi fácil. Pensei que nunca consegui, assim, chegar a um sonho, ao sucesso, vamos dizer assim. Sim. Hoje eu trabalho com algo que realmente eu gosto. Hoje o trabalho para mim não é uma obrigação, é um prazer. Pô, que legal. Hoje, o dia que eu não vou trabalhar, eu fico pensando, falei, pô, eu tenho que ir pro terminal, eu tenho que operar, eu tenho que montar flex, tenho que produzir. Então, hoje, para mim, montar flex e visitar os clientes, para mim é um prazer. Então, assim, é tudo muito prazeroso. E, por exemplo, quando você, antes de você, óbvio, agora você está atuando, né, solo, né, com o Flex Tank, mas antes você passou por outras empresas também. Sim, Como é que foi essa experiência? foi boa. É. Cada uma eu conheci assim, você trabalhar com pessoas é bem legal, assim, você aprende muita coisa. É. E na minha juventude eu era muito, muito rígido. Eu achava que para mim era tudo sim, sim ou não, não. Não tinha o meio termo das coisas. O que seria o meio termo? Às vezes um motorista, um funcionário não estava no bom dia, eu não sabia entender, como chama para conversar. Ah. Entendia a dificuldade da pessoa. Eu levava tudo muito à risca. Será que não é por conta do ensino militar? Sim, Não pode ser, né? sim, eu cresci É, nisso, né? Assim, pô, isso é certo, isso é errado. é, Só tem essa opção e essa opção. É um ou outro. Não existia um olhar mais sensível para a coisa. sim. E até eu entender isso foi muito difícil. Eu fiz muitos amigos e fiz muitas também inimizades também. É, Ao decorrer do tempo você vai amadurecendo, você vai aprendendo. Tive pessoas muito... Vou até citar o nome de um rapaz aqui, Nelson Mandira. sim. Ele me falou para mim uma vez, você só vai chegar ao sucesso quando você entender o teu próximo. Foi uma frase que eu nunca esqueci. E eu demorei muito tempo para entender isso. Muito, muito tempo. Então, assim, conheci outras pessoas também fantásticas também. Na própria Lubiane, eu conheci um gerente chamado Marcos de Paula também. Era um paizão. Nesse meu tempo, eu estava fazendo faculdade de mudança de empresa. E a gente ganhava muito pouco. Aham. Então, a gente fazia muita hora extra. Então, tinha faculdade. Eu faltava, às vezes, a faculdade, às vezes atrasado, às vezes estava chovendo, eu tinha moto na época. E ele sempre que podia me levava para me levar à faculdade. Pô, vou te levar. Falei, pô, chefe, vai para casa? Não, vou te levar. E várias vezes eu estava saindo da faculdade, ele estava lá para me buscar também. Então Legal. foi um paizão, assim, sempre me incentivou a crescer, a procurar algo melhor. E eu sempre naquela cabeça limitada. Pô, não é para mim. Pra tá bom essa vidinha, não vou seguir mais do que isso. Tô estudando só por estudar. Não. Eu sempre fiz muita coisa, mas nunca acreditei em mim, no meu potencial. Sim. E aí as coisas foram mudando com o tempo. E aí as coisas foram melhorando
cada ano, cada experiência em uma empresa nova. E aí você passou por outras empresas? Quais foram as empresas que você passou depois? Eu iniciei na Lubiane, Júlio Simões, passei pela Greenhold também, Ah, tá. passei pela Sigma, passei pela Mariel, passei pela Gelog. Ah, Gelog. Gelog. Até o Blancher esteve aqui com a gente Eu também. trabalhei com Um o abraço, Blanche. Blancher. Eu trabalhei com o Blanche. Eu mandava insumo um preço de alumínio para ele fazer as operações dele. Caramba, legal. Briguei muito com o Blanche. Ele não deve se lembrar, mas eu briguei muito com ele. E foi uma época muito boa. Eu aprendi muita coisa, conheci bastante pessoas na Gelog. Foi Sim. uma escola. Foi um terminal de uma estrutura muito grande. Sim. Então, assim, eu fui muitos amigos lá, até hoje eu tenho o Nando, Fernando, que é gerente de transporte lá. Meu amigo, sempre que eu posso, ligo pra ele pra gente dar uma conversada. Tá me devendo um almoço. Opa! E daí eu atendi, aí lá eu trabalhei no atendimento ao cliente. E aí eu conheci a empresa chamada Columbus. Foi quando eu comecei a trabalhar com líquido. A Columbus, ela trabalha também com isotanque? Trabalha com transbordo e com montagem de flex tanks também. Ah, legal. É uma empresa, tem filial no Sul e a matriz aqui em Santos. Então eu trabalhei um período com eles também. Eu acabei também passando por outra empresa também, a PWL também, e até chegar a 3 Logística. Só que nesse caminho tive um acidente. Tive um acidente, quando eu estava uns 5 anos atrás, tive um acidente. Tive um sonho na época de montar uma empresa e por conta desse acidente eu parei tudo. Parei, bati de moto a mais de 110 por hora. Nossa. E aí quebrei os 2 punhos, fraturei o joelho, o pé. Só não fraturei a cabeça. Do resto, tudo que você imaginar quebrar, eu quebrei. Coloquei Nossa. pino, placa, fiz 13 cirurgias, tenho sequelas do acidente. Enfim, dores todos os dias. Nossa. E daí disso tudo veio a força. E quanto tempo você ficou parado? Eu fiquei Se parado. recuperando? Eu fiquei 6 meses numa cama. Depois fiquei um período de cadeira de roda. Até eu começar a andar sozinho ali, sem ajuda da minha esposa, que foi uma heroína. Eu demorei uns 2 anos 2 pra voltar a anos, andar. cara. E assim, passa um filme na sua cabeça, né? Você fala assim, pô, eu não vou mais conseguir andar, eu não vou ser mais o mesmo, eu vou ficar em cima de uma cama, eu vou depender da minha esposa, vou depender das minhas filhas, que eu tenho 2 filhas. E então, passa um filme na sua cabeça e fala assim, pô, não é pra mim. Você pensa, realmente a mente humana é meio complicada, você precisa desistir, literalmente. Mas aí foi tudo a superação, assim, fé. Isso foi uma coisa que moveu muita gente. Minha mulher é de uma fé incrível, então assim, ela sempre me motivava a nunca perder a esperança. Era muito ali, incisiva ali comigo, ele brigava, pô, você tem que fazer, você tem que levantar, não desiste. Que legal. Isso é só um obstáculo, você vai superar isso. E eu, não. Então assim, era muito conflito com a minha realidade, com o que ela literalmente falava pra mim e com aquilo que eu pensava. Sim. Então assim, o vitimismo ali tomou conta. Você mesmo disse que você já não confiava em você, né? Aí Sim. passa por isso ainda, imagina como ficou a sua cabeça, Sim, né? aí foi um caos total. Mas aí a gente foi superando cada obstáculo, ela me ajudou bastante. É lógico, ninguém vence sozinho. Primeiramente foi Deus, minha esposa, tem uma psicóloga também que até hoje eu passo por ela, a gente conversa muito sobre negócio. Hoje em dia a gente conversa sobre negócio, sobre os medos de ser empreendedor. Mas assim, foi uma conversa constante, então assim, foi todo um trabalho ali. E hoje eu consegui dar a volta por cima. Mas conta como foi a história, como surgiu essa ideia? De montar a empresa? Sim. Não, e um ramo tão específico também, né? Quando eu trabalhava na Columbus, a gente fazia muito transbordo, né? No próprio pátio de montagem ali. De carga líquida. E carga líquida. E eu vi uma certa limitação não da empresa, mas das pessoas que trabalhavam ali. A gente tinha uma operação muito, muito engessada em cumprir o trabalho com um horário ideal, rápido. Que quanto mais você fizer mais rápido, um trabalho eficiente, você consegue agregar mais clientes, consegue faturar mais. Isso é Sim. fato. E aí eu tava ali, então assim, já tava ficando pequeno para mim o espaço. Eu já queria tentar... você faz faculdade.
Uhum. Aí, pô, fiz faculdade e o professor de filha se explica, pô, você vai fazer isso na tua empresa. Você leva esse conhecimento pra lá. Então, assim, quando você chega na empresa é totalmente diferente. Aham. Não dá pra você levar tudo que você aprendeu na faculdade. Até porque o professor, ele te ensina a teoria ali, mas a prática muda muita coisa. Sim. E de uma forma genérica, né? Genérica. Então, É. assim, eu tinha um professor da faculdade que ele falava sobre armazém. Meu, o que ele dava ali pra nós era muito bonito, mas na prática não funcionava, não tinha como. E aí eu vi ali que estava muito limitado para mim. Eu falei, pô, o que que eu posso fazer? E aí nessa época, minha esposa sempre foi de empreender. A gente vendia cone. Trazia cone de chocolate para Sim, ajudar em casa. sim. E aí eu trazia pra empresa e ficava vendendo assim, pô, eu tô vendendo cone. E ela falava, tá vendo? Dá pra fazer algo a mais. Vamos fazer algo a mais. Eu falei, não dá. Eu não consigo. É. E aí até eu conheci o Marcelo da BWL. Ele fazia uma operação sozinho. Falei, pô, ele tá fazendo sozinho, eu vou falar com ele. É uma oportunidade. E aí conversei com ele falou assim, pô, tu quer fazer? Eu falei, eu faço. Aí você vai fazer como? Eu falei, faço na minha folga. Eu saio do trabalho 5 horas da tarde, 18 horas, eu faço. Até que horas? Eu falei, até a hora que acabar. E aí comecei, fazia um lote de 10, um booking de 10. Fazia 2 por semana. E aí comecei fazendo. E aí comecei a pegar gosto. Explica pro pessoal como é que era isso. Como é que era esse trabalho? Ele retirava os contêineres É. e aí vinha pra mim. E aí eu tinha que fazer toda uma vistoria minuciosa. Eu tinha que varrer o container, fazer teste de luz, ver se não tinha nada perfurante. E aí fazia toda uma forração interna, proteção de papelão. Aí abria toda a camada plástica. Só para vocês entenderem o que que é um flex. Isso. Imagina um saco de pipoca, eu costumo falar assim, um saco de pipoca. Você põe pipoca lá dentro do micro-ondas, você abre lá o saquinho de pipoca para poder o micro-ondas estourar toda a pipoca e ele ficar cheinho. O flex é a mesma coisa. A gente forra todo ele com papelão em volta, papelão enrugado, Sim. e aí a gente abre todo o flex dentro do container, coloca uma proteção e ele tem uma boca com registro para torneira. Sim. Ali você engata o mangote, igual aqueles caminhão-pipa de água, e você engata o mangote na fábrica e aí você estufa. E o flex fica cheinho. É uma bolsa. É uma bolsa. Ou seja, você utiliza um container de carga geral, container dry, Sim. e você coloca esse flex tank lá dentro e você consegue transportar líquido num container de carga geral. Sim. É isso, Sim. legal. Literalmente. Hoje em dia, a minha operação, ela costuma transportar óleo de amendoim, Sim. glicerina, melaço de soja, licetina de soja. Tá. São as 3 principais cargas que eu trabalho. Tá? O óleo e a glicerina é muito simples de fazer, não tem muito detalhe, mas a licetina já precisa colocar o famoso heat pad. O heat pad é uma resistência térmica. Sim. Ele é uma resistência com 2 mangueiras, entra ar quente e sai ar quente. Então lá no destino final, quando a gente faz a entrega lá no exterior, o pessoal acopla a mangueira num aquecedor e ele vai estufar ele vai aquecer todo o líquido para poder descarregar do caminhão. Entendi, porque é um líquido que ele endurece, né? Endurece, ele fica você uma precisa- geleia. Geleia. Uma Pô, geleia. É uma gelatina, na verdade. Sim. Bom, nesse é bom, porque se tiver algum tipo de vazamento, não tem nenhum tipo de prejuízo, né? Aconteceu um caso comigo muito legal sobre isso. Eu mandei esse container, a empresa que eu trabalho em parceria, a Just Transporte, mandou esse container lá para Mato Grosso, Alto do Araguaia. Sim. E aí chegou lá, o pessoal estufou, a bomba da fábrica estava com problema, e eles estufaram o flex uma vez. E aí dentro era de ar, não bateu o peso. E o flex, ele é enchimento único. Se ele encheu uma vez, ele descarregou, ele vai para descarte. É um material totalmente biodegradável, totalmente reciclável. Real. E aí o pessoal achou que poderia murchar de volta. Não ligou para nós, murchou de volta. E aí encheu novamente. Quando eu fiquei sabendo, tinha sido isso 2 vezes. Eu falei assim, ó, para a operação na hora. Ah, por quê? Eu falei, porque flex só se enche uma vez, mano. Não pode encher 2. E se tá enchendo e murchando, vai romper a camada. Isso é fato. E aí tentaram a 3ª vez, aí ligaram pra lá, a gente falou pro caminhão não sair, o caminhão não saiu da fábrica. E aí saiu daqui correndo, desesperado, foi até Mato Grosso. E aí chegou lá, tinha rompido o bag. É mesmo. Só que não vazou. Por quê? Você falou, o líquido é muito grosso, Sim. pela temperatura virou uma gelatina, então ele acabou selando ali. Mas numa eventual descarga lá no cliente, fosse aquecer, ele ia vazar.
Caramba. Ia contaminar o container, aí o container tem que passar por uma lavagem especial, para tirar toda aquela gordura do container, e tudo isso gera custo. E, por exemplo, o container dry, ele precisa, tem algum critério especial? Porque ele tem que ser novo, né? Porque um container cheio de remendo, por exemplo, vai ter um monte de pontos perfurantes, né? Sim, padrão alimento. Padrão alimento. Padrão alimento, impecável. Tá. Eu, particularmente, eu peço pro pessoal só padrão alimento, tá? Tem empresas que trabalham com container em carga geral? Tem. Que trabalha com solda? Tem. Mas não é o que o fabricante recomenda. Eu sigo muito à risca o que o fabricante recomenda. Por quê? Numa atual avaria, seja ela no transporte ou no terminal quando está depositando um container, até mesmo na fábrica, o primeiro a ser responsável é quem está montando. Uhum. Então, assim, o primeiro assassinado é a gente. E, assim, a gente tem que se explicar por que está fazendo daquele jeito. Então, assim, se eu ver um container que está avariado, com abaloado, ou com alguma solda, algum piso inadequado, e eu não falar, eu assumo o risco Com de certeza. montar errado. E já aconteceu em alguns casos de eu pegar container, não tá bom, e eu recusar, e eu falei, não vou montar. Passei porque não tinha que montar, mandei as fotos, expliquei, e aí o container teve que voltar pro terminal de novo. Todo o trâmite de devolução, que demoram Sim. 2, E o 3 custo? dias. Custo, o cliente É. pagou o custo. Então, assim, é uma cadeia. Então, assim, é uma transportadora. Primeiro começa pelo agente de carga, que a Sim. gente trabalha em conjunto, aí tem a transportadora. No meio, entre a transportadora, tem uma equipe de vistoria externa que faz. Sim. Então, assim, quando essa equipe externa de vistoria falha, vem para mim. Se eu sou o último a dar a ponta da lança, se eu não apontar ali a falha ou que precisar melhorar, eu vou assumir o risco. E dificilmente eu deixo passar algo. Não passa. Eu sou muito chato. Então as pessoas falam assim, pô, hoje em dia o container é padrão Alves, não é padrão alimento, é padrão Alves. Então, assim, alguns lugares, pessoas que me conhecem falam assim, pô, padrão, eu falei, não é padrão Alves, é o padrão correto. Então, assim, o nosso intuito é o quê? É ter uma empresa que faz containers que não tem um zero risco de incidente de ocorrência de vazamento. Até porque, dependendo do tipo da carga que você está transportando, se tem um vazamento, você gera um caos, né? Seja a bordo de um navio, ou seja no Sim. terminal portuário, né? Já aconteceu uma vez, não com a minha empresa, eu prestava serviço para outra empresa. A gente estufou o container, foi para a fábrica estufar. Quando voltou, depositou no terminal direto. E aí deu vazamento lá dentro. Foi até na Santos Brasil. Meu, você imagine a conta. Isola a quadra, muda para a área. Então, assim, resumidamente, naquele trabalho ali, ficou mais ou menos um pouquinho mais de 100 mil reais. O custo da operação. Isso é a operação, o valor do terminal. Sem contar com o flex, a gente perdeu. A carga Que perdeu. o transporte, o transporte, tudo. o transbordo. Então, assim, meu, deu um problema, teve por quê? E além disso tudo, tem o pior, a questão comercial. O cliente Sim. lá fora que não recebeu o produto dele a Sim. tempo. Se perdeu um container, você perdeu o book, perdeu todo o processo. Tudo. Aí quebra de lote, ninguém quer quebrar o lote. Exato. Então, assim, e aí teve que trocar container, aí refaz toda a parte documental, então, tudo é custo. Gerou um estresse. Confesso que gerou um estresse. Não sei se vocês continuam com o cliente ainda, que eu não faço mais parte do grupo. Sim. Mas, assim, a gente pega essas experiências que a gente passou no longo do caminho pra gente melhorar e não cometer. E hoje, por exemplo, você é responsável só por fornecer o Flex ou você é responsável por todo o processo? Até você... Como é que se chama o carregamento? Hoje eu não forneço Flex. Não fornece Flex? Não forneço Flex. Assim, Sim. eu tenho parceiros que têm o Flex. Tá. Que eu posso ligar para assim, pô, eu tenho um cliente que precisa de 100 Flex de 24 mililitros. Quem trabalha com mililitros. E ele fornece. Hoje em dia, qual que é o meu trabalho hoje em dia? Eu trabalho com a empresa chamada CSA. Sim. Então, eles têm um Flex, eles fazem toda a parte documental para o cliente. E dele, ele tem vários clientes. A CSA, então assim, eu trabalho... a CSA trabalha em parceria com a Agios e eu peço serviço para a Agios. Certo. E aí a gente tem vários clientes nesse grupo fechado. Tem alguns clientes spot que eu faço particular? Sim. Já preciso serviço para Brasil Prime. Tá. Preciso também para BLS, que é a da Flex Chemical, é o Cláudio. Então, assim, tem algumas parcerias independentes. Assim, a Flex Chemical distribui Flex. Eu também tenho o pessoal da LAF também, que distribui Flex também.
Mas hoje em dia eu trabalho exclusivamente para eles, para a CSA. Então, assim, a minha parte é só o quê? Operacional, parte de pátio. Tá. Hoje é toda a parte de montagem, a vistoria final, laudo de vazamento, consultoria para uma orientação do transporte do líquido que vai ser transportado, o material que vai usar e até o cliente fazer uma visita técnica, tudo passa por mim. Legal. Essa parte eu faço por completo. E qual é a principal vantagem do Flex Tank em relação a um isotanque, por exemplo? Bom, o FlexiTank ele é muito mais barato do que o isotanque. Sim. O isotanque, a gente tem antigamente fazia muito Em transbordo no isotanque. proporção, percentual, que você poderia mencionar? O FlexiTank hoje, eu considero os custos 50% muito mais vantajoso do que o isotanque. Sim. Assim, o isotanque você tem que, você pegou o isotanque, ele tem que estar limpo. Sim. Então, assim, E é caríssimo caro para pra você você fazer uma lavar. higienização, Aí você vai estufar ele com óleo. Aí você tem que pagar uma lavagem química para tirar toda aquela gordura. Sim. O isotanque, para ele voltar pro Brasil novamente, ele manda tudo para fora. Para voltar pro Brasil novamente, ele tem um custo. Até porque muitas vezes você não tem carga para poder Sim, trazer ele de volta sim, carregado. sim. É. Então, assim, ele acaba sendo muito custoso. É um transporte seguro? Muito mais do que o Flex, isso é fato. O Flex é um transporte seguro? É, desde que seja feito todas as etapas, a risca ali, muito rigor ali, para não ter um tipo de vazamento. Mas o Flex Tank é o quê? Você pega o container dry, você mandou para fora, você tira o Flex Tank, o container está disponível. Para usar com o que você quiser. Você traz uma carga da China para cá de volta tranquilamente. E acontece a gente pegar container que a gente mandou para fora, voltar para nossa mão de novo. Pô, legal. É raro, mas acontece. Se não vem nosso, vem de um colega. Sim. Uma empresa parceira aqui, ó, que a gente conhece, que monta o mesmo ramo, você vai lá ver o adesivo deles lá. Pô, essa empresa aqui foi eles que montaram, veio para nós aqui. Pô, Então, legal. acaba sempre tendo o container vai e volta para nós várias vezes. Então, Aham. assim, acaba facilitando o nosso trabalho muito, né? Então, assim, hoje em dia, hoje em dia os clientes preferem muito mais mandar o container para a fábrica do que fazer o transbordo aqui embaixo. Antigamente era o contrário. Se fazia o transbordo aqui embaixo. Mas também tem aquele custo do caminhão, lavar o caminhão, para o caminhão subir de Sim, novo. E aí o caminhão tem que subir carregado. Se não subir carregado, subir vazio, vai ter que pagar frete morto. Então encarece toda a operação. Então no container, assim, no drive, virou uma super vantagem para todo mundo. Tanto para nós. A gente, Aham. Então a tua atuação é na planta do cliente. na Muitas planta vezes. na planta do cliente ou no terminal que a gente opera. Sim, pô, legal. Sempre nesse meio termo. E na questão, por exemplo, eu soube de alguns casos, por exemplo, uma vez num navio que teve vazamento num flex tank de vinho. E aí, nossa, imagine um navio e vinho para tudo que é lado. O problema que pode ter num transporte como esse aí está relacionado principalmente às condições do container? O que acontece? É muito bom você falar nisso. Muita gente quer trabalhar com flex. Aham. Por quê? Está em alta. E o custo, né? O custo não tem, é muito não se discute. vantajoso, as rotas são boas, o frete é um frete bom e é um trabalho limpo. Assim, é uma marca que não é tão visada. Então, assim, nem todo mundo, você vai ter um roubo no container com flex. Aham. Carregado Não tem como. com óleo. Você vai fazer o quê? Pra que você vai vender? Tudo rastreado. Então, assim, não tem como. Eu nunca vi algo do tipo. Sim. E o que acontece? Acontece duas situações. Uma montagem mal executada. Então, é uma manipulação do material das barras, que a gente coloca umas barras de produção lateral. Ou, às vezes, não fazer uma vistoria adequada. Às vezes, passa um prego, uma solda. Foi como eu te falei. Alguns lugares trabalham com solda. Aham. Então, passa uma solda, um prego, até uma pedrinha. Você estufa óleo quente. Você imagina. Quente no plástico, qualquer ponta, Qual a temperatura que suporta um flex tank? em média 60. 60 graus. Eu não recomendo eu seguir a risca. Aham. Tá? Eu sempre falo assim, pessoal, pô, carrega 50 no Aham. máximo. Por quê? Você carrega 60. O container parado no chão, você colocar lá a 55, a 60, ele tá parado, tá estático. Não vai se movimentar. O bag vai esfriar, a lata vai esfriar e vai ficar tudo certo. Você imagine colocar isso na fábrica quente se rodar 1000 quilômetros, balançando. Uhum. Em algum momento ele vai romper. Sim. Não tem muito o que fazer. E aí o que acontece? Uma montagem mal executada dá uma avaria de vazamento.
não chega no terminal. Você pega o container na máquina, na estaca, e você pega e põe num piso. O piso não tá totalmente nivelado. Aham. E aí as pedras do pátio, pega no meio do container. E aí você põe de cima e ele abaloa. Ele abre. Ah, Nessa de ele abrir, a barra dentro de proteção entorta. É onde fura também. Ou o impacto da máquina, um container bater em cima do outro muito forte. No transporte, não é difícil de acontecer, mas é muito raro. Tá? sim. Geralmente acontece vazamento em três situações. Ou o manuseio no terminal inadequado, um piso ou movimentação da máquina inadequado. Geralmente, na montagem, acontece bastante. Eu já peguei muitos casos, tive que visitar muitos clientes para fazer laudo Ah, terceirizado para identificar o que alguém montou e identificar o problema, para não detectar que não foi o problema do fabricante, e sim do erro humano ali. Ou o cliente estufou óleo muito quente. Inclusive, assim, eu já peguei um cliente que estufou óleo muito quente. E assim, já fui nele umas 5 vezes. ah, E toda vez que você vai, é a mesma história. Pô, o flex não é bom, não é de qualidade. Aí você tem que chamar a pessoa, conversar, apontar. Eu falei, pô, não é assim. Vamos entender o que tá acontecendo. O que foi, filho? Não sei. Vamos analisar. Primeiro vamos montar um flex novo aqui com calma. Vou acompanhar. Vamos ver temperatura, tudo certinho, tudo filmado, editado com foto. É aí que vem o ensinamento da gestão de pessoas, né? E aí eu aprendi isso com o tempo. Mano, assim, a gente passa por cada uma na fábrica, assim, você escuta cada coisa que você fala, poxa, é sempre quem monta que é o culpado. É, sempre. E aí você acaba provando que não, assim, aí você faz o laudo, você mostra lá, fala, pô, o tamanho do buraco no flex. Aham. Poxa, eu não sabia que isso acontecia. Eu falei, pois é, acontece. Aí você roda um pouco na fábrica e a pessoa fala, não, a gente só estou folha quente aqui. Eu falei, eu sei, é que eu não posso falar, não posso chegar pra você e falar assim, ó, teu óleo tá muito quente, você que tá errando. Não é assim que funciona. Sim. Primeiro tem que ver o que tá acontecendo, porque assim, pode ser um erro nosso, a gente tá sujeito a isso, é, é tato humano, a gente tá lidando com material. Então assim, hoje a gente tem 4 funcionários. Então um deles pode cometer um erro, a gente tá sujeito a isso. Sim. Mas assim, a gente faz um treinamento constante para que isso não aconteça. E vocês existem exatamente para que não existam esses Não exista erros, ou isso. pelo menos que você consiga minimizar eles, né? Assim, até hoje, desde a fundação da Trilogística, a gente nunca teve um vazamento por um erro de montagem, Pô, legal. tá? Eu já tive vazamento porque eu te falei, um produto mais quente, ou na fábrica lá o pessoal estufou o flex 2, 3 vezes que não podia, então assim, porque não seguiu à risca o manual do fabricante. Sim. Né? Mas a gente sempre orienta, ó, não faz isso não é bom, qualquer dúvida liga, a gente costuma colocar um adesivo, né? Sim. Os nossos contatos para caso eu coloco lá o adesivo lá. Em caso de vazamento, alguma dúvida técnica do Flex Tank, para ligar para mim direto. Rapaz, imagina você tá de madrugada dormindo, alguém te liga, rapaz, tá vazando óleo pra tudo que é lado. Já aconteceu. O parceiro que a gente trabalha, outro dia me ligou, faz um tempinho, faz tempo que eu não ligo, graças a Deus, a gente tá trabalhando bem. Ele me ligou às 4h30 da manhã. E aí eu falei, o que aconteceu, Vanderlei? Ele assim, tu não acredita. Eu falei, o que tá vazando? Ele tem um flex vazando. Aí a gente pegou o carro, eu e ele é um senhor já, assim, mas muito ativo, vamos viajar. E vai viajar, a gente chega na fábrica e a gente vai ver, o que foi? Eu falei, pô, óleo quente, mano. Não tem o que fazer. Pô, de novo? Eu falei, pô, faz parte do negócio. Mas assim, é muito divertido, assim, a gente se diverte bastante, assim, é muito dinâmico o trabalho, assim. E tem sido uma aventura fantástica. Não, e a gente imagina, pô, é apenas uma embalagem, né? Uma embalagem que vai dentro de outra embalagem, no caso do container. Mas tem tantas curiosidades, né? Igual eu tenho outras dúvidas também, principalmente na utilização de uma carga refrigerada líquida, a questão do transporte. Mas eu quero que você me conte alguns detalhes sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pausa rapidinho só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores e a gente volta rapidinho. Não sai daí não. Até mais. Desde 2016, a Gold Containers entrega soluções completas para operações que exigem agilidade, estrutura e confiança. Com atuação nacional e internacional, oferecemos venda, locação, reparo, armazenagem, movimentação e projetos personalizados em containers. Também somos referência em soluções reefers, com eficiência e segurança para operações de controle térmico. Gold Containers é marca, é negócio, é movimento. Desde 2016, entrega soluções completas e confiança. Desde 2016, e confiança. Com a
Estamos de volta, então, com o Ivo Alves, da A3 Logística. O que significa A3 Logística? De onde surgiu esse nome? Pois é. Seu nome é Ivo, né? Por quê? Meu nome é Alves, Ivo Alves. Alves, Ivo é Alves, verdade. tem um Alves. É. E todo mundo me conhece como Alves. Eu criei um personagem aí, um empresário. Falei, pô, um nome mais sério. Falei, pô, Alves. Alves é um nome sério. Ninguém vai falar como o Ivo. O Ivo é o nome do meu avô. Meu avô era Ivo Alves. Falei, vou criar uma identidade diferente. Vamos ficar com o Alves. E como surgiu? Minha esposa é advogada. E aí ela tava para montar uma outra empresa. Ela sempre foi muito empreendedora e ela fez vários nomes, vários rascunhos. E aí tinha lá, ela escolheu A3. Era A3 diligências, uma coisa assim, não recordo muito bem. E aí eu falei, pô, A3, aí a gente conversou, falei, pô, aí eu pensei, falei, pô, A3, pô, é Aline, Ayla e Alice. Aí minhas 3 mulheres da minha vida. Aí As duas falei, filhas e a esposa. falei, pô, não pode ser A3 Logística? Ela assim, mas Logística é esse nome da minha empresa de diligência, não sei o quê. Eu falei, pô... Eu acho que logística tá melhor que diligências, falei, eu acho. Pô, a empresa é tua também, Aline, a gente eu é um acho que casal, perdeu. a gente é um só, a empresa também é tua. Aí ficou como A3 Logística. Muito bom, pô, ficou Aí bom. ficou Muito bom o nome. Sim. Eu penso em mudar, assim, pro grupo A3 Logística, mas começamos com A3 Logística e pegou, a marca tá pegando. Muito Ficou bom. bom no logo da empresa, então tá sendo bem divulgado. Legal, muito bom. Agora, voltando a falar do Flex Tank, né? Antes da gente fazer a pausa, eu estava falando sobre carga refrigerada. Dá para usar também Flex Tank em container reefer? Dá, mas eu nunca trabalhei. Certo. Tá? A minha área sempre foi com óleo de amendoim, glicerina, melaço de soja. Nunca foi com carga refrigerada. É que eu tenho uma curiosidade até por conta da circulação do ar, né? Internamente, eu não sei se ele bloqueia essa circulação. Mas é uma curiosidade aí depois para buscar. Mas assim, eu já vi algumas fotos, tá? E um pessoal que a gente conversando, um deles me falou como seria. Sim. Assim, é um sistema totalmente diferente. Não tem as proteções como não tem num dry comum. É um flex mais baixo, por ser um container de 40, a extensão dele é maior. Então é um container maior, então assim, não pode ser muito alto por não dar excesso de peso. Sim. Mas ali, pela minha experiência, pelo que eu vi ali, eu acho que não deve circular. Ou então ele deve ter, como tem o piso, o T-Floor do reefer, ele pode danificar o flex, pode ser que ele tenha algum suporte que eleve e aí o ar circula por baixo, né? Por incrível que pareça, ele vai em cima do piso direto. É um flex também diferente, assim. Foi como eu te falei, eu ouvi falar, eu não trabalhei com ele. Mas é um material totalmente, é mais grosso, é mais rústico o material. Eu já passei em um terminal uma vez e vi algo parecido, num flex que estava de descarte. Sim. Então o que eu vi era até da marca da Royer, se eu não me engano. Era uma lona preta, um material bem grosso. Sim. Era totalmente diferente do que trabalha com um flex de um container de 20. Era outro tipo de material. Sim. Mas eu sei que tem. Né? Não sei quem trabalha também. Não cheguei nesse nível ainda de especificação para trabalhar com um container de carga refrigerada. Mas é uma área que futuramente isso vai crescer. Porque assim, hoje o flex ele substitui bastante tambor. Assim, imagina assim, você mandar vários tambores de óleo para fora, você manda no flex. Sim. Então assim, por conta de custo, de manuseio de pessoas de tambor, por questão de material, o flex está dominando no mercado. Sim. Então eu acho que o pessoal vai expandir isso muito mais. E uma outra dúvida que eu tenho é na questão do transporte, né? Porque a gente sabe que o isotanque, ele tem aquele quebra-onda interno exatamente para evitar que o líquido fique de um lado para o outro, correndo o risco de, por exemplo, capotar, por exemplo, o caminhão. Tem alguma coisa ou não há necessidade no Flex Tank? O Flex Tank, assim, ele fica muito compacto dentro do container, literalmente. Ele aperta as laterais, o fundo e a porta. Tanto é que a porta esquerda do container, a gente com o Flex carregado, ele cheio, você não pode abrir em hipótese nenhuma. É colocado um colante lá de aviso de proibido abrir, dizendo que o risco da textura vir para cima de quem tá abrindo é muito grande. A gente costuma colocar um lacre ali, para que não seja aberto, tá? Sim. Fala sobre lateral. O ponto sensível é lateral. Assim, ele balança. É como você pegar uma folha de papel e chacoalhar. Então ele chacoalha bastante, tá? Mas risco de tombamento, particularmente, eu nunca vi. Sim. Tá? É lógico.
Você está falando de um container, uma carga, um peso considerável, uma altura também. Como qualquer outro container, se você fizer uma curva em alta velocidade, com perigo ali, ele vai tombar. Sim. Mas o próprio flex tank dentro do container fazer com que o caminhão tenha risco no transporte de tombar, particularmente, Nunca viu. nunca vi. Sim. Tá? Pela minha pouca experiência, é difícil acontecer. Eu acho que acontece mais por uma imprudência mesmo de transporte, mas isso aconteceria com uma carreta de algodão, um container com alta mercadoria, não precisa ser necessariamente com flex tank. Uhum. Tá. Tá. Hoje é muito comum algumas cargas usarem alguns sistemas com telemetria, controle de temperatura, localização, né? E a GPS. Existe alguma coisa nesse sentido para o Flex Tank? Não, Ainda não. não, ainda não. Não. É feito só um controle de temperatura na fábrica. Sim. Tá? Na hora de estufar, o cliente lá tem média temperatura para ver se está estufando um líquido muito quente ou não, por conta desses incidentes de ocorrência de vazamento. Sim. Mas não. E os registros que vocês fazem do trabalho de vocês, como é que ele é enviado para o cliente? Interessante você perguntar. Hoje em dia a gente trabalha com WhatsApp. WhatsApp e e-mail. Mas a grande maioria é WhatsApp, a conversa é muito mais rápida. Sim. Mas já ficou insustentável. Por quê? Hoje eu tenho 8 grupos com clientes. E assim, tem informação. Um cliente com informação, um cliente A com 10 bookings, o B com 8. E assim, cada um tem a sua particularidade. Um é flex de 21, o outro é flex de 20, o outro é flex de 24, o outro é com 21 com 8 barras, o outro é 24 com 4 barras, um é com hint pad, o outro é 100, então assim. Começou a ficar muito confuso a informação e o risco de você cometer um erro nas informações era muito grande. Sim. E aí eu pensei, falei, poxa, eu preciso criar um sistema. Eu preciso informatizar isso. Tecnologia, IA, assim, eu não posso ficar para trás. Eu tenho que avançar também. E aí eu conheci o David, um consultor, e aí ele está desenvolvendo para a gente um sistema para toda empresa que for trabalhar com a gente, eles vão entrar lá, vão se cadastrar, vai gerar uma senha e um login para eles. E aí eles vão colocar a informação do booking, quantidade de container, lacre, vai colocar qual é o armador, o tipo de flex que vai usar, qual é o cliente, que aí eu vou saber qual é a rota, se é para o Mato Grosso, se é para Goiás, se é para o interior de São Paulo, se é para Minas. Que assim, cada cliente tem uma particularidade diferente. Então tem que tomar um certo cuidado. Um estrada um pouco melhor, o outro não é. Sim. Então um cliente é mais cuidadoso para estufar, o outro não. E aí eu falei, pô, vamos fazer o sistema. E aí tá desenvolvendo, já criou o domínio, a plataforma já está em teste, eu acho que até uns 15 dias no máximo já está rodando. Pô, legal, porque isso é um documento, né? Então, se tem qualquer problema, é defesa para você e para o próprio cliente também, né? E aí tudo que a gente fizer ali, sistema fotográfico, a gente vai fotografar, vai baixar, o cliente recebe, ele vai ver as fotos lá, vai ficar na plataforma por 2 meses as fotos, depois de 2 meses apaga automaticamente por conta de espaço. Sim. E fica o relatório durante 3 anos do que a gente foi montado. Cliente A, montamos 200 container. Cliente B, 200 container, e assim vai. Pô, legal. E aí estamos caminhando, né? Um pouquinho, colocando o sistema, até a gente ir aprimorando cada vez mais. Mas assim, a virada de chave foi um sistema. Sim. É uma coisa que da área poucas pessoas desenvolveram. Além dessa questão de você ter um sistema, né? Tentar modernizar todo o processo. O que você vê para o futuro nessa sua área? Eu sempre quis ter algo ali referente ao transporte, né? E assim, eu tive muito incentivo da minha esposa para isso. E aí hoje a gente criou um domínio para o sistema operar e hoje ele sentou no grupo, a 3 Logística. Então, a curto, a médio prazo, eu penso já entrar no ramo do transporte. Com veículos pequenos, veículos menores, cargas mais pequenas para entregar, um pallet, 100 caixinhas, uma coisa mais simples. Sim. Que aí eu quero manter a parte com parceiro de montagem de flex tank, uma equipe só para isso. Sim. E também transporte. Quero fazer transporte de veículos pequenos, VUC, van, essas coisas. Sim. E aí a intenção é responder para isso. Pô, legal. Respondi para ver se a gente consegue levar um pouco mais a marca, respondi cada vez mais. Não, e vai dar certo, tenho certeza. Vai dar sim. Já deu. Já deu. Agora vamos mudar um pouquinho os ares, né? Vamos falar histórias, né? Histórias engraçadas, alguma história relevante na tua trajetória, na tua vida.
Tem alguma que você lembra aí? Seja boa de contar? Rapaz, ó, eu tenho uma história aqui, é um pouco meio constrangedor, mas vamos contar. Essas são boas, A cara. gente deu risada. Desculpa, é o Hermes, o nome do amigo. A gente chama ele de Messinho. Eu vou citar ele aqui. Depois ele vai me ligar bravo comigo. A gente foi atender um cliente, teve infelizmente acontece erros. Aí um terminal que a gente trabalhava carregou o container vazio. E foi sem flex. Bateu no cliente e não tem flex dentro do container. Aí ligaram pra gente, pô, como saiu o container no terminal? Carregaram errado. Aí, como sempre, o Alves vai lá resolver. Aí fui. Aí peguei a picape, fui eu, mais 2 meninos trabalhando com a gente na época. E aí fomos viajar e assim, a gente parou num posto pra tomar café, um posto Campeão. E aí, eu gosto de tomar muito café. Aí foi, pô, vou pedir um café com chocolate. Aí fomos pedir e tal. Aí o menino adoçou. Falei, tu adoçou o café? Adocei. Foi, pô, cara, o café já tem açúcar, não precisa adoçar não, pô. Aí começaram a se zoar lá e brincar entre eles. E aí seguimos viagem. Então no meio do caminho, esse menino me grita no meio do carro. Para o carro, para o carro, para o carro. Aí eu consegui o acostamento. Eu falei, que foi? Eu vou aqui e já volto. E aí, Eu vou aqui e já volto. falei, cara, mas tu vai aonde, cara? No meio da estrada, só mata em volta. E esse menino corria pra lá e pra cá, corria pra lá e pra cá, corria. Depois ele volta. Falei, cara, não acredito, mano. Um cheiro dentro do carro. Um cheiro. E aí começamos a brincar. Trocar ideia. Falei, pô, mano, não faz... Cara, não foi um negócio desse. Pô, mano, tava mal, não sei o que. Tá resumindo. Aí foi uma viagem toda dentro da fábrica. Chegamos lá na fábrica. A gente parou na fábrica, tomou banho, enfim. E aí acabou a gente voltando pro terminal. Meu, isso pegou. Qualquer lugar que a gente ia, qualquer equipe que era formada, sempre tinha a história... pessoal brincando, pô, o Emerson não dá pra viajar junto com a gente. Pô, Xará, porque ele passa mal, ele passa mal, ele dá problema, dá susto, assim. Você imagina, a gente numa rodovia a 110 por hora, ele bate no painel do carro, para o carro, ninguém entende nada, é sair correndo no meio do mato. Meu, aí, enfim. Caramba, Xará, te expôs mesmo, hein? Desculpa. Muito bom. E aproveitando que você falou do meu xará, do Emerson, falando sobre pessoas, né? Homenagens. Tem pessoas, você citou alguns nomes já, certo. Né? Tem mais pessoas que foram importantes na tua carreira, na tua trajetória, que você gostaria de citar? Tem. Tem uma pessoa que ela não faz ideia de quanto eu sou grato a ela. Se hoje a 3 Logística ela existe por 2 pessoas, tá? 3, na verdade, tá? Primeiro, a minha esposa que sempre acreditou em mim, no que eu poderia fazer, tá? Aline, obrigado pela parceria, pela iniciativa, todas as broncas, conselho que você me deu. Hoje a gente pode dizer que a gente vive fruto do que você lá na frente, lá atrás, na verdade, semeou. Então hoje a gente está colhendo frutos disso. E aí tem o Adilson. O Adilson foi um cara que eu jamais esperar que ele me indicasse para fazer algo para uma pessoa. Então, Adilson, um abraço. Seu Adilson Bertolo. Isso mesmo. Inclusive, acho que eu já convidei ele para vir aqui, ó, Adilson, reforçando o convite. Faz favor, vem aqui participar. Então, assim, ele me indicou, uma pessoa que eu não esperava. Eu tenho uma gratidão por ele imensa, por isso, tá? A segunda pessoa que eu agradeço é o Vanderlei, da Agios. Realmente ele abriu a porta, conversou, acreditou. Falou pra mim assim, pô, Valeba, tua empresa, a gente vai fazer, você vai fazer, quero você com a gente. E então, assim, tudo isso foi através dessas pessoas. É claro, eu tenho mais pessoas pra homenagear, claro, isso é fato. Mas nesses 2 anos, foram essas 3 pessoas que realmente me impulsionaram pra fazer algo ali. Então, agradeço muito a eles por isso que eu tô vivendo, pela oportunidade de me indicar, de acreditar na proposta e... É só isso que eu digo pra vocês. Que vocês têm em dobro do que vocês um dia pensaram que poderiam fazer por mim. Pô, legal. Muito bom. E agora a gente vai para um outro quadro, que é o Papo de Convés. O convidado indica um livro e a gente pega e coloca um QR Code aqui. Quem está acompanhando e quiser comprar esse livro pode utilizar o nosso cupom de desconto na Amazon, que é nosso parceiro. Um só. Quem quiser comprar já tem o desconto sem calado. Mas você tem vários livros para indicar? Não tenho vários, mas assim, tem 2 que me chamam muita atenção. Um em especial, totalmente fora da área de transporte logístico. Eu li o livro A Cabana. Opa.
é um livro que me ajudou muito nessa minha trajetória de acidente, de entender, de se desculpar, porque assim, eu tava correndo. Aham. Então, assim, foi um livro que me ajudou muito ali. Um pai perdoar tudo o que aconteceu, então um livro que marcou muito a minha vida foi aquilo ali, Sim, tá? O outro livro que eu indico é Mente Milionária. sim. Então é um livro que também é bom também. Li também, muito superficial, mas ali o que me abriu a mente ali foi que quando eu entendi que o dinheiro não era o meu senhor, eu Aham. que era senhor dele. Legal. Porque assim, durante muito tempo eu fiquei escravo do dinheiro. E aí eu entendi que não, que é o contrário. Sim. Eu tenho que construir uma liberdade e o dinheiro tem que ser o meu escravo. Então assim, o que que eu entendi? Que independente, vou até falar aqui mais próximo da câmera, você ali que está estudando, que é jovem, que está estudando, que acha que uma carreira de sucesso não é para você, entenda uma coisa, persistir é muito importante e tudo que você empenhar, faça sempre o seu melhor, independente de quanto você ganha ou não, porque uma hora isso vai ter fruto, você vai Sim. receber aquilo. E quando eu entendi que eu mandava no dinheiro, não ele mandava em mim, eu não era refém dele, minha vida mudou. Independente, você pode ser um porteiro, um faxineiro, como eu fui. Eu era um faxineiro de uma empresa e hoje eu particularmente, jamais esperava chegar onde eu tô começando a chegar. Lógico, eu quero muitas coisas para frente ainda. Sim. Mas assim, vista do que eu comecei, um faxineiro, morava numa área de periferia. Então hoje minha vida mudou muita coisa. Então assim, Sim. quem vê fala assim, pô, hoje o Alves, né, tem uma condição de vida razoável. Não, não tenho. Foram anos ali batalhando, plantando cada semente, foi um degrau de cada vez. Às vezes precisei recuar 2, 3 para subir um. E assim, foram livros que realmente marcou minha vida num contexto geral. Então, esses dois que eu deixo pro pessoal como referência. Pô, legal, muito bom. E você que está acompanhando aí, você está vendo aí em algum canto da tela, primeiro um QR Code da Cabana e depois Mente Mente Milionária. Milionária. Então você vai estar vendo agora os dois QR Codes aí. Então é só você acessar e aí você consegue comprar com desconto sem calado através do nosso parceiro da Amazon. Muito bom. Obrigado pela dica. Eu que Muito agradeço. bom, muito bom mesmo. E aí está chegando no final, né? Eu queria aproveitar para agradecer por você ter aceito o convite, por você ter vindo. Várias indicações lá no nosso chatzinho, lá, muito bom. E o que eu achei bacana da tua história é que é exatamente o que a gente quer para o podcast. São histórias como a sua. São histórias de superação. Você começou lá embaixo, você batalhou, cresceu, foi em busca do seu objetivo, continua batalhando ainda, mas são exemplos, né? Então, quem está acompanhando, principalmente quem está começando agora, sabe que na vida nada é fácil, né? Mas a gente tem exemplo de pessoas que estão vencendo na vida porque não desistiram, né? Não desistiram nunca. Você mesmo citou que teve momentos que você pensou em desistir, mas na realidade você arrumou força, a tua família trouxe força e você conseguiu seguir e hoje, graças a Deus, está prosperando aí. Sim. Muito bom. Muito obrigado por ter contado sua história. Tenho certeza que quem está acompanhando aí curtiu bastante, porque eu curti. Eu que agradeço o convite, é fantástico, uma experiência totalmente nova poder contar um pouco da minha história. Sim. Eu espero ter contado tudo, espero ter agradado a todos pela nossa conversa, nosso bate-papo, nossa troca ali. Sim. Fiquei um pouco nervoso. Que é isso, Eu faz acho que é parte, super normal, normal. mas assim, é difícil você falar assim para várias pessoas, pro teu público, a minha história, né? Uhum. Aqui veio gente muito de peso, que eu Que conheci, isso. e aí você chega, pô, eu tô chegando pequenininho, tô chegando na hora, o que que eu vou contar, o que que eu vou falar, o que que eu posso contribuir. Sim. Mas assim, para mim é uma honra estar aqui, de verdade, obrigado pelo convite. Espero ter conseguido você pro seu canal. Oh, com certeza. E é isso. Desejo sucesso pra você, que você cresça cada vez mais, Obrigado. que seja um ano muito próximo pra você. E é isso. Tá. Mas antes da gente acabar, tem o último quadro. Você está assistindo, você já deve saber que tem, né? Que é o A Deriva. Eu vou citar algumas palavras e você de bate-pronto vai me responder aí o que você quiser sobre isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá, então. Pergunta simples, né? A pergunta de praxe é sobre a família, né? Você já citou sua esposa, suas filhas, mas, de uma forma geral, qual a importância da tua família nessa tua trajetória até aqui? Bastante. Vou citar nomes. Sim. É necessário. Vou olhar pra câmera ali. Tem o meu pai, Celso Assir Alves. Meu pai sempre foi muito batalhador. Eu sempre vi meu pai trabalhando em um emprego e fazendo vários bicos ao mesmo tempo pra gente ter uma vida confortável. Sim, Então, ele já era um empreendedor. sim. Então, eu cresci vendo isso, né?
apesar assim, da ausência, por conta do trabalho, sempre fez o melhor que pôde. Então, pra mim, hoje é uma referência de como, assim, de como pessoa que sustentou uma família, trabalhou e tentou dar o melhor que pôde. Doou a sua vida ali pra dar o melhor que pôde. Sim. Então, pra ele fica a minha gratidão, meu abraço de verdade pelo tudo que o senhor fez pela gente. Por mim, eu tenho uma irmã também chamada Catiane. É. Então, eu sei o quanto o senhor batalhou e sei quanto a vida não foi fácil pro senhor também. Mas é isso, né? Hoje eu tenho muito orgulho da sua trajetória. E é isso, né? Defeito todo mundo tem, a gente acerta na vida. Talvez ele tenha trabalhado demais, tenha perdido um pouco da nossa juventude, da nossa infância ali. Sim. Mas faz parte pro melhor. É coisa de uma geração, né? Antigamente a mulher ficava em casa e o homem trabalhava bastante, né? Muito, Então era meio que comum ali a ausência da figura masculina. Mas quando a gente ali bagunçava ali, aprontava ali, Você vou tava lá. falar pro seu pai, ali todo mundo já ficava quieto ali, já o que botava a ordem na casa ali, né? Em segundo tem a minha mãe, Rosângela. Ela sempre se doou muito pra nós, assim. Hoje eu cozinho, eu gosto de cozinhar, Emerson. E aí minha mãe me ensinou muito sobre cozinha. Eu confesso que às vezes quando eu tô estressado, eu preparo uma coisa, eu vou pra cozinha, ponho meu fone de ouvido ali e fico cozinhando. Então, mãe, obrigado pelas conversas, pelos meus choros que a senhora ouviu, pelos conselhos, pelas broncas que foram bastante. Minha mãe sempre foi muito parceira, sempre me abri muito com ela em tudo que eu fiz na minha vida. E foi uma ótima conselheira. Obrigado por também contribuir me ajudar a chegar até aqui. Mas, Emerson, eu tenho duas figurinhas. Duas princesas na minha vida. Eu tenho duas filhas, uma de 4 anos e uma de 10. Vamos começar pela Ayla. A Ayla é uma criança totalmente esperta, única, muito parecida com a mãe. Eu falo que é a versão 2.0 da mãe. Muito carinhosa, muito pegajosa, mas também muito brava. Tudo ela se invoca ali, mas é uma criança incrível. É uma criança que fez eu entender a paternidade de uma outra forma, mudou o meu modo de pensar. Assim, ela chegou na minha vida numa época difícil, voltando de acidente, pandemia, então juntou muita coisa. Então, assim, ela realmente veio pra mudar a minha vida em muita coisa. Hoje eu posso dizer que através de toda essa história, através da Ayla, hoje eu posso dizer que eu sou um pai um pouco melhor. Legal. E diz que pai não tem filho favorito, né? Opa. Mas eu tenho o meu xodó que é a Alice. Alice, filha, você é meu maior orgulho. Sempre tive com a mãe e com o pai em momentos difíceis da nossa vida, momentos fáceis também. Eu também me emociono muito referente a isso. A Alice é uma criança incrível, assim. A Alice, ela se preocupa muito com a gente. A gente às vezes sai, ela fala assim, pô, vamos fazer isso? Ela, não, pai, é muito caro, melhor economizar. Pô, que legal. Então, assim, com a idade que ela tem, ela é muito inteligente, sempre tá preocupada com isso, sempre tá querendo ali muita família e faz desenho. Eu tenho várias cartas ali, eu tenho uma carta dela na carteira até hoje, deve ter uns 6, 7 anos. E ela é muito de escrever, fazer cartinha, então, assim, é uma coisa que eu admiro muito nela, essa emoção que ela tem em transmitir as coisas por um desenho, por uma carta escrita. Então, fica também minha homenagem pra ela também, dizer que eu amo muito minhas filhas, amo minha família no geral, mas a Alice realmente, minha primogênita, né, fez ali que surgiu um pai, né? Então, é isso. Muito bom. Agora já tá emocionado, né? Já, vou ter que tirar um pouco o óculos aqui. Eu falar da minha família e falar das minhas filhas é muita emoção. Tá, mas tem uma frase que você citou que foi crucial para a mudança da tua vida, né? Foi mais ou menos assim, você citou, eu não cheguei a anotar aqui, mas você disse que você só muda de vida quando você passa a ver o próximo, né? Ou a vida do próximo, né? Entender o próximo. Você disse que essa frase mudou a tua vida, né? Mas depois disso que você ouviu essa frase, o que foi determinante nessa mudança de vida através desta frase? Pô, essa primeira coisa que mudou em mim nisso foi muito impactante, foi o meu jeito. O jeito de pensar, o jeito de agir, controlar a impulsividade da juventude, pensar o que é bom pra mim, não é bom pro meu próximo. Sim. Entender que às vezes eu consigo ter algo, comprar algo que talvez o próximo não consiga. Talvez nem... Igual uma viagem, assim. Hoje eu tenho vontade de viajar. Eu me preocupo se os meninos que trabalham comigo hoje em dia vão conseguir fazer a mesma coisa. Eu me preocupo e, pô, será que hoje eles têm uma vida confortável? Assim, pô, é tua
responsabilidade? Não, não é. Cada um é responsável por si. Mas eu me preocupo, sabe? Será que eles têm um teto bacana, legal, para dormir, para sua família passar a noite? Então, assim, eu passei a entender a dificuldade do próximo. Às vezes o pessoal não tá de bom humor, tá desanimado com alguma coisa. Então, assim, hoje eu aprendi a escutar muito mais as pessoas. Então, assim, hoje eu converso. Hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas, vou citar eles aqui. Opa, claro. É o Thiago, o Gustavo, Gabriel e o Vavá. O Vavá, a gente tem um apelido que o nome dele é Ademar, mas a gente chama de Vavá. É. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe fantástica. Hoje, eles não são funcionários da empresa em si. Eles são colegas, estão se tornando amigos ali. Por quê? A gente divide muita coisa, a gente troca muita conversa. E a minha realidade é muito diferente da deles. Então, assim, eu passei a entender, por exemplo, um lá chegou atrasado. Fosse antigamente, eu já, pô, volta pra casa. Foi uma, 2 vezes, pô, volta pra casa, dá advertência. Julgava, sem entender, sem procurar conversar. Então a minha vida começou a mudar quando eu comecei a me colocar no lugar do outro. Uhum. Por não estar bem, por ter uma certa limitação, assim. O que eu tinha em pensamento? Pô, se eu consigo fazer, todo mundo consegue. Não é assim as coisas funcionam. Eu escutei uma frase também, foi até de um pastor famoso. Ele disse que você está numa palestra, você está ali falando para vários felinos ao mesmo tempo. Tem do leão até o gato ali. Pro gato é fácil caçar um rato. Pro leão não. Pelo tamanho dele, pela grandeza dele. Uhum. Então eu comecei a entender que cada um tem o seu lugar e tem o seu momento de aprender e o seu espaço. Tem gente que não consegue evoluir muito. Isso não quer dizer que cada um seja importante. Então quando eu comecei a entender esse lado humano de pessoas, mudou muito a minha vida. Foi a virada de chave. Pô, eu pensar no próximo, eu me colocar no lugar do outro. Pô, É legal. isso. Pô, legal. E você contou pra gente a tua história e você começou como um faxineiro, Sim. né? Então foi uma trajetória aí de muito trabalho, né? Começou lá embaixo e em determinado momento, até para tentar melhorar de vida, você e sua esposa vendiam cones, né? Aí a pergunta que eu faço, né? Hoje, se você precisasse voltar lá atrás, ser faxineiro de novo, vender cone, você faria isso de novo hoje? Sendo muito sincero, eu faria. Cada etapa. Eu só mudaria algumas coisas. É. Talvez eu pudesse ser mais simpático com as pessoas, pudesse entender melhor as pessoas. Eu te garanto que eu tinha evoluído muito mais do que eu evoluí hoje. Mas assim, cada degrau, cada história, cada momento, cada sofrimento foi uma trajetória. Sim. Hoje me formou quem eu sou. Bom você falar do cone? A minha esposa fazia os cones, mas não foi só o cone. É. Eu já vendi roupa, minha esposa também já vendeu roupa. Eu já vendi churrasquinho de carrinho em bairro. Já vendi chá, chá de emagrecedor que tinha uma época. Já vendi, já trabalhei como O pedreiro. Zé Herbalife da vida. Quase isso, era aquele seca a barriga. Então, assim, já trabalhei como pedreiro, assim, até chegar aqui. Sim. Então, assim, hoje eu faria cada etapa, sem sombra de dúvidas. E o bom tudo isso, sim, eu aprendi a não ficar limitado. Então, assim, hoje eu falo com a minha esposa assim, a gente fala assim, pô, se tudo der errado. Eu falei, se tudo der certo. Ela, por quê? Eu falei, porque se tudo der certo e a maré mudar, eu sei fazer outras coisas. Legal. Eu construí um caminho. Então, assim, cada etapa foi essencial para chegar onde eu cheguei. Então, fiz tudo isso com muito orgulho. E confesso que tenho saudade dessa época, de quando eu era faxineiro, quando eu operava em empilhadeira. Foi assim, conheci muitas pessoas, foram momentos únicos na minha vida. E é uma saudade que fica, né? Sim. Uma saudade que fica. Muito bom. Agora, pra gente encerrar, a última pergunta. Você contou a história do meu xará Emerson. Se você tiver indo viajar de novo com a sua equipe, você vai oferecer cappuccino pra eles?
Não. Uma água, uma Coca-Cola. Cappuccino nunca mais. Cappuccino nunca mais. Cappuccino não dá. Desculpa, meu amigo, mas não dá. E assim, finalizamos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por você ter acompanhado essa história, mais uma história de superação, uma história que tenho certeza que vocês gostaram. Eu curti bastante. Então já sabe, curte, encaminha para os amigos e você já sabe, toda quinta-feira, 19 horas, um episódio novo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, garoto. Obrigado.